E aí, gente, hoje eu gostaria de fazer uma crítica do filme The Batman. É um filme que já vai fazer 10 meses que saiu. Eu planejava fazer uma crítica meses atrás, né? Mas eu decidi, pensei, e eu achei melhor esperar alguns meses para fazer uma crítica mais sensata, né? Porque eu sou fanático, assim, por Batman, pelo universo Batman, até por DC em geral. Então, obviamente, quando eu assisti 1º de março, assisti na pré-estreia o filme. Eu tava muito hypado, tive uma. Achei. Bom, enfim, vocês vão saber. Então eu esperei uns meses aí para poder falar de forma mais sensata sobre o filme. E acho que já tá num tempo bom, né? 10 meses depois, então vamos lá. Quando eu assisti o filme em 1º de março, eu tinha achado, cara, o melhor filme do Batman que eu já tinha assistido. Sem assim exagero. Foi o que eu senti na época. Eu tinha achado um filme fenomenal. Assim, não é perfeito, até porque nenhum filme é perfeito. Mas pra mim tinha sido o melhor filme do Batman. É o filme que eu mais tinha gostado. Só pra deixar claro, assisti todos, até o do Schumacher, tá? Até os do Schumacher. Não que seja demérito pra Batman Forever, né? Batman e Robin é outra coisa. Pois enfim, assisti todos os filmes do Batman, a maioria dos filmes animados, animações, animated series, amo. Amo Cavaleiro das Trevas, tá bom? Mas eu tinha achado sim o melhor filme do Batman. E agora, 10 meses depois, acredito que o filme. Acho que o hype já esteja morto, né? Acho que o hype já se dissipou. Principalmente, né? Aquele período pós o lançamento, que o filme ficou sofrendo um hate gigantesco, sem exagero. Eu acho que esse filme, dos filmes que eu acompanhei no lançamento, eu acho que esse deve ter sido o filme que eu mais presenciei sofrer um hate assim absurdo. Mas já passou essa parte também. E o que que eu acho do filme 10 meses depois? Surpreendentemente, eu mantenho essa opinião. Eu acredito que é o melhor filme do Batman que eu assisti. Ainda é. E eu vou sofrer muito hate por isso, né? Porque tem o pessoal que endeusa, que é o Cavaleiro das Trevas. Eu sou uma das pessoas também. Mas eu, assim, pelo meu lado fã do Batman, esse filme continua sendo supremo pra mim. E eu vou tentar dividir esse vídeo em certas etapas. Primeiro explicar por que que eu acho isso, depois eu vou tentar falar do filme de uma maneira assim, sem ser filme de Batman, vou tentar achar o que que eu achei do filme, do primeiro, segundo, terceiro ato, e depois eu vou falar de certas comparações que a galera que faz críticas a esse filme tendem a fazer, né? Principalmente com o Cavaleiro das Trevas. Então vamos começar. O porquê que eu acho esse filme o melhor filme do Batman? Adaptação dos personagens, né? Eu já falei, sim, achei isso. Robert Pattinson pra mim é o melhor Batman do cinema. Assim, quando eu vi ele, só pra deixar claro, eu vi o filme dublado, hein? E isso diminuiu muito a performance do Robert Pattinson pra mim. Não porque o Wendell Bezerra seja ruim, ele não é. Eu entendo que ele é dublador do Robert Pattinson já faz muito tempo, mas pra mim ele não combina com Batman. Nada de hate com ele. Eu acho que ele fez um bom trabalho na medida do possível, mas pra mim diminuiu sim a performance do Robert Pattinson. E mesmo quando eu tinha visto dublado no cinema, eu já tinha achado ele o melhor Batman. Por quê? Porque a cena que me pegou, a primeira cena assim que eu falei, esse Batman é o melhor, foi a cena que ele vai investigar o assassinato do prefeito na casa dele. Aquilo pra mim, sem exagero, eu posso estar sendo muito tonto de falar isso, mas aquela cena assim me deixou de certa forma emocionado. Porque lendo tantos quadrinhos, por exemplo, um que eu gosto muito, Longo Dia das Bruxas, lendo Batman, Homens Monstros, enfim, são os que estão me vendo à mente. Até Batman do Scott Snyder, né? Batman, A Morte da Família, enfim, várias histórias. Lendo, eu sempre pensei como que o Batman, como que seria a cena perfeita do Batman investigando no cinema. E aquela cena, após a abertura, né? Cara, aquilo foi maravilhoso pra mim, entendeu? Aquilo foi perfeito. Eu amei aquilo. Você vê o Batman andando com uma calma, você vê ele olhando as coisas com uma perspicácia que os policiais não têm. Tem um detalhe daquela cena que eu acho incrível, que é quando ele tá olhando para as pistas, né, e ele vê uma mancha, acho que acredito, daquela arma do Charada,
ele vê uma mancha de sangue e vem uma mulher, acredito que da perícia lá, atrás dele, ela olha pra ele, vê que ele reparou numa coisa e depois ela tira foto daquela evidência. Cara, aquilo pra mim é Batman Animated Series, aquilo pra mim é o Batman das HQs. Aquilo ali pra mim, cara, foi aquele detalhe assim que falou, cara, o Matt Reeves ele acertou em cheio no Batman. Eu já vou entrar no detalhe, né, que o pessoal fala que o Batman é burro, que ele não desvenda porra nenhuma no filme. Eu vou entrar nesse detalhe mais pra frente. Vamos falar de outro detalhe, né? A presença que o Robert Pattinson tem como Batman. Eu sempre falei, muito tempo isso, que o pessoal ele ficou muito acostumado com a visão do Zack Snyder, do Ben Affleck, né? Que o Batman ele tem que ser um cara gigantesco, que ele é um cara forte pra caramba, que eu concordo em partes, que ele malha, que ele tem que ser muito forte. Mas, assim, acredito que até mesmo. E pela HQ do Longo Dia das Bruxas, que nessas HQs, cara, até Vitória Sombria também, né, Dia das Bruxas, os contos, nessas HQs, cara, o Batman, ele é, assim, gigante, é forte pra caramba, não é que ele malha muito, é que ele tem um físico, ele tem uma estrutura grande mesmo, você vê que o Frank Miller, o Tim Sale, eles quiseram desenhar o Batman daquela maneira e tudo bem, tá ótimo. Acho muito bom o Batman assim, mas o que eu vejo que muitas pessoas se enganam a respeito disso é que elas acham que o Batman sempre foi assim. Não, nunca, nem sempre ele foi assim. Aliás, isso foi depois dos anos 80. Porque o Batman, ele sempre teve um shape forte, ele sempre foi muito forte, mas ele nunca foi assim absurdamente gigante. Pô, é só você pegar, por exemplo, o Batman do ano 1, que é um Batman assim que você só vê que tem uma boa, uma ótima forma física, mas que ele assim, ele não é gigantesco, entendeu? E mesmo assim ele intimida bastante os capangas. Ah, só lembrando, acho que eu acredito que o Batman do Alex Ross também deve passar essa impressão, né? Que ele é bem forte também. Mas, bom, o Batman nem sempre foi assim. Você pega o Batman da Era de Ouro, da Era de Prata, ele nunca foi assim gigantesco. Eu acredito que foi essas duas HQs e principalmente Snyder que deve ter popularizado muito esse físico do Batman. Mas enfim, não vou me alongar muito aqui. Eu acho que o Robert Pattinson, apesar, né, em teoria dele não ser muito favorável como Batman na forma física, eu acredito que a atitude dele assim foi excepcional, né? A forma com que ele anda, o olhar que ele faz, ele conseguiu passar uma presença muito intimidadora como Batman. Eu já fiz um vídeo, eu até tenho vergonha desse vídeo que eu fiz na época, né? Explicando por que pra mim ele era o melhor Batman. Enfim. Mas pra mim ele conseguiu passar uma presença gigantesca como Batman, mesmo com, em teoria, o físico dele desfavorecendo a performance dele, o que pra mim não é isso, né? Enfim. Agora, vamos falar um pouco do não, só mais um aspecto do Robert Pattinson. A atuação do cara. A atuação do cara, pra mim, eu vejo muita gente menosprezando, falando que é uma das piores atuações dele, coisa que eu discordo completamente, assim. Eu assisti filmes dele, assisti The Good Time, assisti O Farol, Crepúsculo não assisti, até porque não é do meu interesse. Mas, assim, você vê, cara, que o Robert Pattinson... Eu assisti um vídeo de um cara que ele fez uma análise do filme, que ele falou que às vezes, muitas vezes atuar não é deixar explícito o sentimento que você tá sentindo, mas grande parte do método de atuação de certos atores ou que eles aplicam a determinados personagens não é nas expressões assim que ficam escancaradas, não é na voz, é muitas vezes na reação, no olhar. E é pra mim nesse quesito que a performance do Robert Pattinson, desculpa o trocadilho aí, mas brilha nesse filme, né? Cara, quando você vê principalmente essa cena aqui, que é a cena que eu vou dar uma contextualizada aqui, né? Essa é a cena que depois que o Charada é preso, ele pede pro Batman ir pro Asilo Arkham pra conversar com ele. E por uma má interpretação do Batman, que ele tá achando que o Charada já deduziu que ele é o Bruce Wayne. E pro Bruce Wayne do Robert Pattinson, né, pro Batman do Robert Pattinson, que eu já vou entrar nesse detalhe mais pra frente, não ser mais Batman, que é algo que ele acha que vai acontecer com ele, não ser mais Batman é horrível, tipo, é a morte dele. Então, olha o jeito que o Robert Pattinson reage quando ele acha que o Batman, que ele não vai poder mais ser Batman, né? Olha a reação do cara.
Gente, pra mim, sinceramente, eu acho que eu nunca vi um ator conseguir canalizar, internalizar raiva, desespero e frustração em um rosto só. Você vê que o Batman, ele tá com raiva, por exemplo, ó, ele fica tremendo aqui. Ele tá com um desespero, ele não consegue olhar pro Charada. Ele tá com frustração, porque ele sabe, porque na cabeça dele ele não pode mais ser Batman. Gente, pra mim, isso aqui, sem exagero, pra mim, isso aqui é digno de Oscar. Pra mim, porque um cara conseguir internalizar três emoções tão conflitantes assim e parecer ser real, ainda mais com ele de máscara. Pra mim, isso aqui é, sinceramente, pra mim, tá? Eu não sei em relação a vocês, mas pra mim isso aqui é digno de Oscar. E tem outras cenas também, né? Que infelizmente eu não achei aqui, mas quem tiver a oportunidade assista. Quando o Charada revela, né, que o Thomas Wayne ele tinha feito um acordo com o Falcone para silenciar aquele jornalista, né? Quando o Charada fala aquilo, você vê, aí acho que é até melhor, né? Porque o Robert Pattinson ele tá sem máscara, você vê o desespero dele, você vê ele não conseguindo acreditar naquilo, você vê, ele fica tremendo, ele fica fixando com um olhar de desespero pra tela. Cara, assista o filme e tente ter essa percepção de que o Robert Pattinson ele é um ator muito mais, pelo menos nesse filme, de reação do que de fisicamente ou de expressões escancaradas. Peço perdão pelo termo, mas é assim que eu tô conseguindo falar. Você vê aqui nessa cena aqui também do funeral que ele tá desconfortável em ser Bruce Wayne, né? Que ele não tá afim de estar ali, né? E você vê, cara, pelo jeito que ele anda, pela reação do olho, aquela reação de desinteresse, de desconforto em estar em público. Acho que agora que eu reparei, né, que essa tal de a Bela Real, né, a candidata a prefeito, tá com a mão em volta do braço dele. E você vê que ele tá, cara, ele tá muito desconfortável em receber o toque de outra pessoa. Acho que não é algo que esse Bruce Wayne gosta, entendeu? Não é algo que ele se sente bem fazendo. Ele não tem a persona do Bruce Wayne. Gente, lembrando, essa minha análise é puramente de um fã, não sou crítico de cinema, não fiz roteiro para esse vídeo, nem nada do tipo. Então, se o vídeo estiver chato, eu peço desculpas, mas eu tô fazendo do jeito mais amador possível. Não quero deixar esse vídeo com ar artificial, certo? Agora, né, vamos falar. Performance do Robert Pattinson, pra mim, foi 11 de 10. Acho que ele é, sim, o melhor Batman do cinema, pela atuação dele, pelo jeito que ele age como Batman. E agora vamos falar pelo outro motivo, o Matt Reeves, né? Que ele tem muito mérito nessa representação do Batman aqui, né? O Matt Reeves, cara, pra mim, ele pegou a base de uma das melhores HQs do Batman pra mim e ele colocou nesse Batman, não de uma maneira escancarada, muito pelo contrário, de uma maneira extremamente sutil, que foi o Batman Ego, né? HQ Batman Ego do Darwin Cook. O que tem nessa HQ? Essa HQ, cara, mostra o Bruce com um transtorno de personalidade. Mostra que ele não pode deixar de ser Batman. Mesmo quando ele acha que ele tem o controle da situação, que ele já tomou a decisão que ele não vai mais ser Batman, a consciência dele não deixa. Que aí é a história da HQ, né? Que vem a sombra, né? A materialização do medo, que entra em conflito com ele sobre se ele deve ou não ser Batman. Entre todos os conflitos morais que vocês já viram, as pessoas tendo discussões sobre o Batman, que ele é um hipócrita, que ele não é um salvador, que a cruzada dele não tem sentido, que ele é simplesmente um espírito vingativo. Tudo isso é discutido de uma forma brilhante na HQ. E na minha opinião, essa HQ ela trouxe uma perspectiva nova para o Batman, né? Porque a gente sempre via o Batman como o Batman é a verdadeira personalidade e o Bruce Wayne é a máscara. Essa HQ mudou a minha percepção, pelo menos pra mim, né? Eu acredito que o Batman ele seja a verdadeira personalidade do Bruce Wayne, mas eu ainda acredito que o Bruce Wayne, em algum lugar dentro do Batman, coexista, porque o Batman, ele é simplesmente, cara, se o Bruce Wayne não existisse por completo no Batman, eu acho que ele ia ser um assassino desenfreado, eu acho que ele seria simplesmente um justiceiro. E por essa humanidade que o Bruce Wayne carrega,
que o Bruce Wayne ainda existe um pedaço do Bruce Wayne dentro dele, eu acho que é o que impede que ele seja igual aos criminosos. E isso é apresentado de uma forma primorosa na HQ, que é o final, né? Peço desculpa aqui, que é o final que mostra o Bruce Wayne e o Batman fazendo um acordo para o Batman ser a personalidade dominante. Mas eles chegam num acordo. Nós não vamos matar, nós não vamos prejudicar ninguém, nós vamos abrir mão da nossa felicidade para que as outras pessoas possam ter uma vida normal que nós jamais teremos. Então, desculpa, estou alongando o assunto aqui. O Matt Reeves transpôs esse traço de personalidade no Bruce Wayne do Pattinson de uma forma muito mais sutil. Quando ele falou lá na DC Fandom de 2020 que uma das inspirações dele seria a Batman Ego, muita gente pensou que ele iria colocar literalmente no embate do Bruce Wayne com a sombra. E não foi isso. Ele colocou o traço desse transtorno de personalidade do Bruce Wayne na reação do Robert Pattinson. Lembra? Aqui, ó. Quando ele pensa que ele vai deixar de ser Batman, olha a reação do cara. E eu acredito que isso, né, deva estar muito melhor descrito no roteiro do. Não sei nem se foi o Matt Reeves que fez o roteiro, acho que ele fez em parceria porque ele teve aulas de. Ele teve aula de roteiro com o Jeff Loeb, né? Não sei se foi ele, mas o roteirista, enfim, alguém teve aula com o Jeff Loeb. E ele colocou esses detalhes na personalidade do Bruce Wayne, né? O fato dele estar desconfortável em estar em público, o pânico que ele sente quando ele acha que ele não vai poder mais ser Batman. Então eu vejo muitas pessoas se questionando onde está a inspiração do Batman Ego nesse filme. Pra mim tá aqui. Na reação do Robert Pattinson, desculpa aqui, na reação do Robert Pattinson, no jeito que ele reage em público e por consequência tudo isso deve ser decisão do Matt Reeves e com auxílio do roteiro, né, do roteirista. Os traços de detetive do Robert Pattinson também são incríveis. Agora vamos falar do aspecto mais polêmico desse filme, né? O Batman, ele é um detetive, ele é o maior detetive do mundo, o Batman é burro, ele não solucionou mistério nenhum. Então vamos lá. Eu entendo as pessoas que criticam o fato do Robert Pattinson, do Batman desse filme, ele não ser um bom detetive. Eu entendo, assim. E ele é um Batman início de carreira, obviamente, ele não é perfeito e tal, mas eu entendo as críticas. O que eu não concordo é quando as pessoas usam as HQs para justificar, para comparar e falar que esse Batman não é um bom detetive. A principal inspiração pro tom detetivesco desse filme é a HQ Longo Dia das Bruxas, né, do roteirista Jeff Loeb, que inclusive deu aula pro Matt Reeves. E, cara, quem leu essa HQ e assistiu o filme, acha muito, eu acredito, né, que é o meu caso, deve achar muito engraçado quando vê as pessoas, né, os ditos leitores de HQ, falando que o Batman das HQs é extremamente mais inteligente, que ele soluciona mistérios, quando a HQ que esse filme mais se inspirou, que é talvez a HQ mais famosa de detetive do Batman, eu tô falando fora da era Dennis O'Neil, tá, gente? Danny O'Neil, tô falando fora dessa época. Anos 90, é indiscutivelmente, cara. Longo Dia das Bruxas é a HQ de detetive mais famosa do Batman. Você pode se questionar se é a melhor, até eu mesmo me questiono, mas é indiscutivelmente uma das melhores e uma das mais famosas. Na HQ do Longo Dia das Bruxas, cara, o Batman ele não soluciona um mistério. Ele não soluciona o mistério. Ele não soluciona, ele não descobre quem é o feriado. Se eu não estou enganado, ele não impede um assassinato, seja do Mickey, seja do gerente do banco lá que ele investe, seja do Maroni, principalmente do Maroni, cara. E que ele tá literalmente do lado do Maroni quando ele é assassinado. E ele não consegue impedir. Ele não desvenda quem é o feriado. Mas assim, não chega perto, não passa nem pela cabeça dele de que o feriado é aquela pessoa. Então, cara, quando as pessoas criticam o Batman desse filme, que ele indiscutivelmente ele não consegue solucionar o mistério, ele comete muitos erros, mas não tenta justificar com HQ, cara. Não tenta justificar falando, ao longo dia das bruxas o Batman é detetive porra nenhuma, cara. É igualzinho o filme, ele não soluciona o mistério, ele não impede quase nenhum assassinato, se não tiver impedido nenhum, é que eu não tô lembrando agora. Mas ele não impede nenhum assassinato, cara. E mesmo assim essa HQ é considerada uma das melhores HQs do Batman, entendeu? Então, parem com essa hipocrisia, entendeu? Eu entendo.
que o Batman ele não desvenda a mistério no filme, pra mim é aquela cena onde ele recupera o pendrive do carro do prefeito e ele vê que as fotos do Iceberg Lounge, né, que foi o Charada que tirou, ele não consegue, ele e o Gordon não percebem que talvez o lugar de onde o Charada estivesse tirando a foto fosse o esconderijo dele. Pra mim aquilo ali foi um vacilo assim do Batman e do Gordon no filme. Eu acho que eles deveriam ter percebido isso, mas como eu falei, não, como o Matt Reeves mesmo disse, ele não queria mostrar o maior detetive do mundo. Ele queria mostrar o Batman detetive. E ele fez isso, indiscutivelmente ele fez isso. Se você acha que o Batman foi um bom detetive no filme ou não, aí é outra história. Eu acho que sim, ele fez um bom trabalho de detetive, mas não solucionou o mistério. Entendeu? Muitas HQs do Batman são de mistério também e o Batman não desvenda, entendeu? O Batman não desvenda o mistério por completo. Então, vamos falar assim. Desculpa, gente. Como eu falei, eu tô fazendo esse vídeo assim sem roteiro, sem nada. Tô falando o que vem na minha cabeça. Eu vi o Matt Reeves falando que ele pegou, que ele ia ser um meio termo de Tim Burton com Nolan. E indiscutivelmente ele foi. Não no realismo, né? Porque de realismo eu acho que ele até foi mais, assim, realista, ele foi mais grounded que o Nolan em certos aspectos. Mas onde que eu acho que esse filme ele tem muita influência do Tim Burton? Na teatralidade, cara. O Tim Burton, né? O Batman do Tim Burton, Michael Keaton e tal, ele tinha um drama, né? Um exagero, uma dramatização na hora que eu achava muito foda, cara, que combinava totalmente com o Batman. Que é quando ele virava a capa, ele fazia todo aquele teatro, né? Ele virava a capa de uma forma totalmente dramática, o jeito que ele virava o corpo, né? Eu sei que ele não podia virar o pescoço, tá bom? Mas o jeito que ele agia, ele ficava sempre na sombra, daquele jeito totalmente teatral dele, entendeu? E, cara, pra mim, o Robert Pattinson, o Matt Reeves, colocou muito isso no filme, cara, indiscutivelmente. É só você ver, cara, a cena de que ele aparece pela primeira vez, toca a música, ele andando lentamente, saindo das sombras, depois ele falando eu sou a vingança, tal. Cara, aquilo é totalmente Batman 89 na teatralidade. A cena de abertura mesmo do filme, o Charada ficando atrás do prefeito, com aquele clima de terror, é muito teatral. O Gordon ligando o bate-sinal e ele encarando o céu enquanto chove. Aquilo é totalmente, cara, Tim Burton, entendeu? A cena que ele capota o carro do pinguim, ele vai andando lentamente com o fogo atrás, ele vai agachando para olhar pro pinguim. Aquilo é Batman 89, Batman Animated Series, na veia, cara. A cena final, onde ele corta o cabo de eletricidade e mergulha na enchente para salvar as pessoas, com todo aquele drama lá, Batman de 89 na veia. Eu acho incrível o discurso dele no final. Não acho que seja muito Batman de 89, mas a entonação que ele dá é muito inspirada. Então, sim, cara, esse filme tem muita influência do Batman do Tim Burton no bom aspecto, cara, na teatralidade, que foi, inclusive, eu vi muita gente criticando, falando que esse filme às vezes dá uma certa vergonha em certos momentos, que eu acho o caralho, eu acho que não dá vergonha nenhuma. Eu acho que ele acertou muito bem na influência que ele quis pegar do Batman de 89. Eu achei que foi incrível. Os outros personagens, vou falar brevemente. O Gordon do Jeffrey Wright, eu achei ele bom, eu achei ele muito bom. Eu achei assim que ele teve uma química com o Batman, achei que eles trabalham muito bem juntos, que eles já têm um laço de amizade. Eu achei que a interação deles assim ficou muito foi ótimo, assim, achei que o roteiro foi muito bom, foi muito fiel às HQs, mas eu senti um toque, principalmente do Jeffrey Wright e talvez do roteiro, né? Que acho que ele vê ele vê a relação dele com o Batman é mais assim como uma amizade, é uma amizade assim mais leve, né? É o que eu vejo assim, que ele fala, cara, eu ainda nem sei quem você é, tipo, ele trata o Batman meio como se fosse um brother, entendeu? Que é, na minha opinião, um pouco distante das HQs. Eu não vejo o Gordon tratando muito assim o Batman com cool, né? Tratando ele assim de uma forma mais descontraída, assim. Eu não vejo ele interagindo muito assim. Mas foi um toque legal, não sei de quem foi, mas eu curti. Até porque a essência, né, da amizade dos dois está ali. Eu curti muito isso. Selina Kyle, Mulher Gato da Zoe Kravitz, né? Bom, pra mim, aqui é polêmico, né? Pra mim, a Zoe Kravitz foi uma excelente Selina Kyle. Pra mim, não existe Mulher Gato nesse filme.
Pra mim não existe Mulher Gato, existe Selina Kyle e a Zoe Kravitz nesse aspecto. Selina Kyle foi excelente. Pra mim é o seguinte, melhor Mulher Gato, Michelle Pfeiffer. Melhor Selina Kyle, Zoe Kravitz. E melhor meio termo, Anne Hathaway. Entendeu? Pra mim é isso. E a Zoe Kravitz, ela interpretou muito bem a Selina Kyle, aquela questão dela querer se importar muito com a amiga dela, transpôs muito aquela relação que ela tem com a Holly na HQ, nas HQs. Tudo bem, não é a mesma pessoa, mas ela tem essa preocupação, ela é meio traíra às vezes, ela tem o próprio senso de justiça dela, extremamente sensual, seduz o Batman diversas vezes. Ela é aquela personagem que não depende de ninguém. Eu gostei muito. Selina Kyle, cara, Zoe Kravitz, melhor, sem sombra de dúvidas. Achei excelente. Eu quero ver ela interpretando a Mulher Gato futuramente, que ela não é a Mulher Gato. Carmine Falcone, acho que é de outro Turturro, né, o nome do ator. Cara, perfeito. Assim, perfeito. E se comparar com o Carmine Falcone do Batman Begins, dá dó daquele Falcone, cara. Porque esse aqui, não sei, ele teve muito mais tempo, ele tem uma importância muito maior na história. Mas eu achei a atuação dele, cara, excepcional. Eu vejo o Carmine Falcone das HQs do Longo Dia das Bruxas, do ano 1. Eu vejo o Carmine Falcone daquele jeito, sabe? Um cara extremamente frio, que se importa com o ganho dele, né? Ele se importa com o benefício dele. O que faltou pra mim nesse Falcone faltou a família Falcone. Eu gostaria de ter visto a família Falcone. Eu sei que a gente vai ver a Sofia Falcone na série do Pinguim, mas, assim, eu gostaria de ter visto o Falcone interagindo mais com a família dele, né? Porque ele tem um laço muito grande com a família Falcone, né? E já a questão da Selina Kyle é outra história, né? Que tem na HQ, né? Acredito que no final do Vitória Sombria, a Selina descobre, né, que o Carmine Falcone é pai dela. E assim, voltando à performance do Joe Turturro, perfeita. Eu vejo a frieza dele, já penso em Carmine Falcone. Eu acho que ele também fez uma coisa tipo Jeffrey Wright, né, que ele fez com Gordon. Eu acho que ele adicionou um toque dele, porque o Carmine Falcone das HQs, ele é um cara, pra mim, 100% sério. Pra mim, o Carmine Falcone do Turturro, pra mim, ele é um Falcone extremamente sério, quando precisa ser, mas eu senti um toque de sarcasmo, um humor. Eu senti assim um humor ácido nele, sabe? Aquele sarcasmo meio ácido, bem imperceptível, mas você vê na hora que ele dá risada, quando o Bruce fala do juramento do pai dele, no funeral, a hora que ele tá explicando pro Bruce o trato que ele tinha feito com o Thomas Wayne, eu achei assim, que ele deu um toque no Carmine Falcone que eu gostei muito, esse sarcasmo bem perceptível dele, eu gostei bastante. Outros personagens, Charada, Paul Dano, esse é o mais polêmico. Gostei muito, cara. Gostei muito. Agora, é parecido com o Charada das HQs? Pra mim, não. Ele tem o básico do Edward Nygma, do Edward Nashton. Ele tem o básico, sabe? Ele é. Ele apresenta um egocentrismo. Só na cena do interrogatório, quando ele descobre que o Batman não conseguiu solucionar o mistério. Aí aquilo ali é charada HQ, cara. Que ele se gabando, que ele zombando do Batman, né? Agora, vamos ser honestos aqui. A atitude dele no filme inteiro é 100% 9. Eu vejo uma leve inspiração de charada da Terra 1, do Terra 1 volume 2, né? Eu vejo uma leve inspiração daquele charada. Mas fora isso, eu não vejo traço de muitos outros charadas. Eu sei que tem histórias que ele é um serial killer, mas eu, infelizmente, se eu ainda não li, eu não consigo me recordar das que eu li, certo? Mas eu achei assim, a interpretação, a adaptação do Charada das HQs, Paul Dano foi mestre naquela cena do interrogatório. Ele deu um toque muito assustador pro Edward Nashton, né? Eu achei incrível mesmo, achei que foi excepcional a atuação do Paul Dano. Achei assim que ele foi incrível. E quero ver ele interpretando também o Charada clássico em uma futura sequência, quem sabe, numa série, num outro filme, não sei. Eu gostaria de ver ele retornando, sim. Outros personagens, Andy Serkis, Alfred. Cara, pra mim, eu cravava que era impossível superar o Alfred do Michael Caine. Eu achava, inclusive eu achei que o Andy Serkis, em primeiro momento, não achei ele uma escolha muito acertada, porque eu tinha muito aquela visão de que ele era um ator mais
físico, né? Ele não tinha muito aquela classe, quando ele interpretou aquele personagem da Marvel, que eu nem lembro o nome, peço perdão. Então eu via ele mais como um cara mais valentão, né? Eu sei que ele interpretou César no Planeta dos Macacos, o Gollum também, ele fez o King Kong, enfim. Pra mim ele é um ator assim que ele é muito mais expressivo, mas não do jeito que o Alfred precisa, né? Eu sempre achei ele que a principal emoção que ele conseguia transpor era tipo raiva, uma emoção extremamente forte, assim. É o que eu imaginava. Foi até eu ver a performance dele no filme. A performance dele no filme, que ele infelizmente apareceu pouco, mas nos momentos que ele apareceu, eu achei que ele foi assim fenomenal. Pra mim é o segundo melhor Alfred do cinema, entendeu? O Michael Caine ainda tá na frente, mas ele já é melhor que o Michael Goff, que eu acho que é da trilogia dos filmes do Tim Burton, enfim, do Tim Burton, Schumacher. Ele fez lá o Alfred, né? Era um Alfred muito bom, mas eu via muito mais aquele Alfred como um senhor de classe, né? Eu não via ele como uma figura paterna pro Bruce. O Jeremy Irons, né, pra mim é o Alfred, assim, meio termo, né? Aquele Alfred que tá meio de saco cheio do Bruce ser Batman, mas é aquele Alfred que ajuda, né? O Batman, assim, e que ele não expressa muito bem o apreço que ele tem com o Batman. Inclusive, eu acho que o Alfred do Jeremy Irons é muito mais parecido com o Alfred da Terra 1 do que o próprio Alfred do Andy Serkis, né? Isso foi uma surpresa pra mim quando eu assisti. Pra mim, quando eu paro pra pensar, cara, o Alfred do Jeremy Irons é muito mais parecido com o Alfred da Terra 1 do que o do Andy Serkis. O do Andy Serkis, cara, ele foi um ótimo Alfred, assim. Ele demonstra uma preocupação com o Bruce. Ele demonstra um carinho gigantesco pelo Bruce. Naquela cena do hospital maravilhosa. Na cena que ele encontra o Bruce na Batcaverna, né, depois da primeira investigação. Você vê que ele tem uma preocupação gigantesca com o Bruce. Ele sente que o Bruce está se perdendo na cruzada de ser Batman, que pra mim é total, Alfred, assim, é total ano zero. Totalmente ano zero. Que eu achei fenomenal mesmo. Mas, cara, o Andy Serkis, ele, pra mim, ele foi o Alfred perfeito, assim, pra esse universo do The Batman. Acho que ele é a definição, né? Não julgue um livro pela capa, né? Porque ele, apesar de ele parecer esse cara mais durão, ele atua excepcionalmente bem como Alfred. Eu espero ver muito mais dele na sequência. Porque eu acho que sim, ele não esperou. Mas ele tem potencial pra ser tão bom quanto o Alfred do Michael Caine. Eu acho sim que ele tem esse potencial, certo? E é isso, gente. Acho que são os personagens assim que eu me lembro, que eu analisei, né? Pinguim do Colin Farrell, vamos lá, Pinguim do Colin Farrell, quase que eu esqueço. Excelente Pinguim. Eu vejo aquele lado cômico do Pinguim, né? Aquele lado cômico que ele não tem intenção de ser cômico, mas que ele acaba sendo engraçado, né? Que eu vejo muito do Pinguim, em minha opinião, né, do Arkham City, que é aquele Pinguim que se acha fodão e tal, mas tem uns momentos que é muito engraçado dele. Quando o Mister Freeze pisa na mão dele, ele faz toda aquela careta lá. Enfim, o Pinguim é aquele cara que não é intencionalmente engraçado, mas que acaba sendo. E o Colin Farrell transpôs isso muito bem. Eu quero ver muito ele na série do Pinguim. Eu achei que ele foi excelente. Eu só gostaria de ter visto mais dele. Mas eu acredito que valeu a pena sim o Colin Farrell do Pinguim. Não, eu falei errado. O Pinguim do Colin Farrell. Então, em relação às críticas, né, do filme, eu vejo muita gente falando: nossa, esse Batman tá uma bomba na cara e não morre. Ele cai de um prédio, bate a cabeça na ponte e não morre. Gente, mas tudo bem, eu entendo que é totalmente assim, é compreensível essa crítica, porque não é realista. Ele é mais realista que outros Batmans, mas mesmo assim ele não é realista. Mas eu não vejo ninguém falando, por exemplo, quando o Batman do Bale, ele jogava o Coringa do prédio, o Coringa tava quase caindo, quase acertando o chão, e a Batgarra dele, sei lá, era 60 quilômetros por hora, era muito mais leve que o Coringa, mas chegou muito mais rápido no pé do Coringa, antes dele acertar o chão, e ele acertou certinho no pé do Coringa, trouxe ele pra cima. Eu não vejo ninguém falando que aquilo aí é realista, entendeu? Eu não vejo ninguém falando quando o Batman do Bale ele vai para Hong Kong, pula do prédio mais alto de Hong Kong e acerta certinho a janela que o Lau tava. Entendeu? Eu não vejo ninguém reclamando disso. E não acho que tem que reclamar. Eu vejo pessoas também falando como é que o Charada armou todo aquele plano para levar os seguidores dele a cometer aquele ato terrorista no meio, né, do ato da campanha lá da Bela Real. Cara, eu entendo essa crítica, mas eu não vejo, de novo, eu não vejo ninguém criticando, questionando como que o Coringa
conseguiu sorrateiramente, com a ajuda de, sei lá, muitos capangas, colocar um monte de barris de explosivo, de combustível embaixo de dois navios e depois, teoricamente, muitas pessoas lá foram verificar os navios, ver se estavam em funcionamento. Ninguém viu aquelas bombas lá. E só foram perceber depois que eles já estavam longe da costa lá. Cara, e aquilo ali não tem a mínima explicação e não acho que precisa. Não acho que precisa. Porque aquilo lá serve pro plano final do Coringa. E o plano final em si é muito bom. Acho que não precisa discutir como é que foi feito o plano. Agora vamos lá. Plot twist do filme. Muita gente fala que o plot twist desse filme foi ruim. E de certa forma, pra mim esse filme tem dois plot twists. O plot twist que é destacado, né? Que ele recebe o devido destaque, pra mim ele não foi um bom plot twist, né? Que é o plot twist dos seguidores do Charada serem irem fazer aquele ateurista, né? Que o filme dá ênfase nessa revelação como plot twist. Esse pra mim é um erro do filme. Porque pra mim o filme tem outro plot twist, mas que não recebe assim, não tem a ênfase que esse suposto plot twist que recebeu destaque tem, que é o fato do Batman ter sido manipulado todo o tempo pelo Charada, gente, na cena do interrogatório. Quando o Charada ele acha que o Batman ajudou ele de livre e espontânea vontade, e o Batman descobrindo que ele foi manipulado 100% do tempo pelo Charada. Entendeu? Pra mim aquilo ali tinha que ter tido ênfase de plot twist. Porque pra mim aquele é o plot twist, entendeu? O Batman, o Gordon, a polícia, todos achando que eles estavam caçando Charada. E o Batman especificamente estava o tempo todo ajudando. Entendeu? Ele foi lá na cena do assassinato, na casa do prefeito. Ele achou que ele estava desvendando. Ele pegou a cartinha. Quando o Charada, ele queria que o Batman fosse lá para pegar a cartinha dele, para depois investigar mais, depois ir na sala do prefeito, quando ele matou o comissário, pegar outra cartinha. Cara, e o Batman fez todo o trabalho sujo para ele. E ele nem percebeu. Para mim, esse é o plot twist que deveria ter tido a devida atenção e que não teve. Agora vamos falar dos atos do filme, né? O primeiro ato, para mim, excelente, assim, nota 10. O segundo ato também, nota 10. E o terceiro ato desse filme, pra mim, é o pecado, assim, não é um pecado, até porque não é ruim, eu acho um bom, né, um terceiro ato muito bom, mas não está no nível do primeiro e do segundo, certo? Eu acho que esse terceiro ato, ele sofre, assim, de muita exposição, uma exposição em excesso, sabe? Eu acho que é isso que ele sofre. Por exemplo, eu acho que tem cenas também que não precisavam ter, né? Como, por exemplo, eu acho que aquela cena da inundação, aquele plano da inundação, só falando, é total ano zero. Ano zero completo, assim. Inclusive, o Charada ser vilão principal ano zero, o plano Charada é ano zero, enfim. Esse filme é muita influência do Scott Snyder, do Batman do Snyder, do Geoff Johns também. Terra 1, né? Mas vamos lá. Eu acho que não precisou de certa exposição em excesso. Por exemplo, a Mulher Gato salvando o Batman no último minuto. Depois que ela puxa ele pra cima, ela dá um beijo, aquele beijo todo dramático, né? Acho que não precisava daquilo, entendeu? Acho que não precisava e não acho que fosse o momento para aquilo. O capanga, né, do Charada falando eu sou a vingança, com aquela toda a dramatização que eu sei que eu falei que é do Tim Burton, mas acho que nessa cena não precisava, entendeu? Acho que ele podia falar de uma forma rápida, assim, eu sou Charada, eu sou a vingança, e o Batman depois, assim, começar a refletir. A cena que ele corta o cabo para salvar as pessoas. Achei que aquela cena foi incrível. Ele deixando de ser a vingança e passando a ser esperança, até numa simbologia de batismo, né? Que ele mergulhando na água e se tornando um novo símbolo. Mas eu achei que aquele slow motion e o Batman gritando, não achei que foi tão necessário assim. Eu achei que poderia ter sido feito de uma maneira mais calma, assim, não precisava de tanta exposição. Eu acho que o terceiro ato, assim, ele é um bom. Eu não gostei de como a Selina foi introduzida, ela simplesmente aparece do nada, assim, na cena de luta. Eu achei que poderiam ter feito de uma maneira melhor. Eu achei que o Gordon podia ter tido um papel melhor na cena final, né, no terceiro ato. Que ele só chega lá no final quando o Batman tá surrando o cara e impede ele de matar o cara, beleza. Tudo bem. Então, pra mim, terceiro ato, primeiro ato, nota 10. Segundo ato, 10. Terceiro ato, acho que eu fico entre 7,5, 8,5, 9 de jeito nenhum. É definitivamente inferior
ao primeiro e segundo ato. Esse é o pecado do filme. O final, muita gente não gostou. Eu entendo que dá aquela sensação de, pô, é esse o final? Então, eu acho que poderia ter sido melhor, assim, podiam ter encerrado o filme em outro momento, né? Não precisava ter aquele excesso, assim, não precisava dedicar tanto tempo a encerrar os arcos de todos os personagens, assim, até porque o Gordon não teve um encerramento de arco, ele só aparece lá quando a Bella Real tá fazendo discurso e acabou. Aquela despedida do Batman com a Selena Kyle, tudo bem, acho que até podia ter, mas não precisava ser necessariamente naquele momento, eu acho. Então, conclusão final, pra mim ainda é o melhor filme do Batman. Pode não ser o melhor filme que o Batman está, né? Porque pra mim esse filme que o Batman ele é o protagonista. Pra mim é o melhor filme do Batman. Pra você pode não ser. Respeite a opinião se alguém tiver saco de assistir esse vídeo até o final, porque eu acho que já deve dar uns 30 minutos de vídeo. Pra mim, o melhor filme do Batman ainda, mesmo 10 meses depois. Eu entendo todas as críticas que são válidas, tá? Eu não tô falando de crítica, filme chato, filme da ação, Batman emo, charada adolescente. Não tô falando dessas críticas, não, porque pra mim isso não é crítica, pra mim isso é opinião, certo? Tô falando de críticas válidas. Eu li todas, concordo com algumas. Então, pra mim, em geral, como filme do Batman, esse filme é nota 11. 11 de 10. Pra mim, como um filme do Batman, é um filme perfeito, entendeu? Como filme em si, é um filme assim, sem considerando aspectos do Batman, deixando o meu lado fanboy de lado, cara, eu achei um filme muito bom, achei um filme excelente, assim, um filme ótimo. Achei um filme nota 8,5, entre 8 e 8,5. Não 9, não. Eu achei um filme excelente. Tem um ótimo vilão, um protagonista excelente, sem considerando, né, que são do universo Batman, né? Achei que tem um protagonista excelente, tem ótimos coadjuvantes, tem uma trama boa, né, com alguns furos de roteiro, mas como todo filme tem. Achei assim, como filme, entre 8 e 8,5. Como filme do Batman, 11 de 10. Pra mim, continua sendo o melhor filme do Batman. Eu entendo todas as críticas. Deixe a sua crítica aqui, caso você queira. Caso você tenha assistido até o final, que eu duvido muito, deixe seu comentário aí, caso você queira. E diga o que você achou do filme. Se você discorda, se você concorda comigo. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.